Roda de conversa. Por que eu preciso ficar conversando com os meus alunos? Mas isso eu não estou perdendo tempo, eu quero dar atividade, eu quero que o meu aluno aprenda. Pelo contrário, você não vai perder tempo com a roda de conversa, você está ganhando tempo. Você precisa conhecer o seu aluno. Então, quando eu chego numa sala de primeiro ano, uma das primeiras atividades que eu faço é a roda de conversa. Porque é através da roda de conversa que eu vou conhecer o meu aluno, que eu vou saber se aquele aluno tem um apoio em casa, que se ele já sabe conversar, se ele já sabe se expressar, é através da roda de conversa. O aluno que tem dificuldade em falar, em conversar, provavelmente, não é generalizando, mas provavelmente ele também terá dificuldade para aprender a ler e escrever. Então é na roda de conversa que eu descubro várias coisas sobre o meu aluno. Na roda de conversa eu pergunto o nome. No primeiro dia de aula, eu sento com eles, sentada no chão, em roda. Quando eu sento na direção da criança, junto com ela no chão, ela já se sente mais confiante em conversar comigo. Porque se eu faço a roda, fico em pé ou fico na minha cadeira sentada, eu já passo uma noção, uma sensação de autoridade e de superioridade. Então, eu sentando junto com ela, no mesmo nível, na mesma direção, ela já se sente mais confiante em se abrir comigo. Então eu sento, converso, pergunto o nome da mãe, o nome do pai, com quem ela mora, porque é ali que eu vou perceber se a criança tem alguma dificuldade, se tem a família estruturada, se falta estrutura na família, se mora com a avó, já vou perceber se tem alguma criança que perdeu a mãe, que perdeu o pai. Então, isso tudo influencia na aprendizagem da criança. A criança que perde a mãe, ela já tem um trauma introduzido, ela já pode ter uma dificuldade maior para aprender. Então, é na roda de conversa que eu descubro tudo sobre o meu aluno. Não é só no primeiro dia, é no primeiro, no segundo, no terceiro. Até no meio do ano, do primeiro ano, eu vou fazendo a roda de conversa para descobrir e conhecer o meu aluno. E não sou só eu que vou conhecer o meu aluno, eles também precisam me conhecer. Então, na roda de conversa eu me apresento, eu falo o que eu gosto de fazer, falo sobre a minha família, o meu filho, o meu marido, com quem eu moro, onde eu moro, a cidade, o que eu faço, o que eu gosto de fazer. E eu também pergunto o que eles gostam de fazer. Então é na roda de conversa que a gente se apresenta no primeiro dia de aula. Eu entrego os crachás do nome, porque eu chamo os meus alunos pelo nome. Eu gosto que me chamem pelo nome e eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Principalmente os meus alunos, porque só de você chamar a criança pelo nome, ela já se sente mais importante. Então, eu no primeiro dia de aula já entrego os crachazinhos para o meu aluno. No primeiro dia, no segundo eu já consigo gravar. Se você não consegue, você deixa os crachazinhos com eles, prega na blusinha ou com alfinetinho, ou eu faço o cordãozinho com barbante mesmo e fura com o furador e deixa o crachazinho até você aprender o nome do seu aluno. Isso para ele é importantíssimo, ele já se sente importante só de você chamar ele pelo nome. Então, na roda de conversa a gente se conhece, entrega os crachás, a gente conversa bastante. Eu já descubro ali bastante coisa que eu preciso saber para começar o meu planejamento, de ensino-aprendizagem. Então, é ali que eu conheço os meus alunos e que eles me conhecem. Ali eu já termino a roda de conversa, já começo a roda de leitura, a roda de música, porque ali eu já pergunto também quem cantava na pré-escola, quem não cantava,
Tem criança que chega da pré-escola e eles me falam que a professora não cantava. E isso é importantíssimo, porque a canção, as cantigas desenvolvem a oralidade da criança. Então ali na roda eu já canto, já faço a leitura, a gente já conversa sobre a leitura. Então a roda de conversa é uma atividade importantíssima na alfabetização. Importantíssima. Porque a criança, antes de aprender a escrever, ela precisa falar. E você precisa dar voz ao seu aluno. Se ele não tem a oportunidade de falar, se ele não aprende a conversar, como ele vai aprender a escrever? Então você precisa dar voz ao seu aluno. Na roda de conversa é um momento que você dá voz ao seu aluno. Dê voz ao seu aluno, isso é importantíssimo para a alfabetização. Façam. Não é perder tempo a roda de conversa, é ganhar. É ganhar tempo. Podem acreditar. A roda de conversa é ganhar tempo com o seu aluno. Não fiquem pensando que atividade é só folhinha. Folhinha não é, a atividade não é só folhinha. Uma atividade de oralidade, às vezes, é muito mais produtiva que uma atividade de folhinha, que a criança vai pintar um desenho xerocado. Uma atividade de oralidade é muito mais importante, muitas vezes. Lógico que eu tenho que ter algumas atividades em folha, mas você tem que ter uma intencionalidade com aquela atividade para passar para o seu aluno. Tá? Então, a roda de conversa é muito importante, sim. Não é perder tempo, é ganhar.